Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, seguidores do nosso canal Notícias Top e também apoiadores do presidente Bolsonaro. Eu falo presidente porque ele é o presidente do meu coração. Se ele também é o presidente do seu coração, já vai deixando aqui nos comentários, porque aqui no Notícias Top vocês vão ficar sempre muito bem informados sobre tudo que está acontecendo no governo, no momento atual do nosso país e também nos bastidores de Brasília, e também o que está acontecendo em tribuna, e também o que está acontecendo em Senado. E dessa vez foi ele, o senador Plínio Valério, que rebateu psicose de Lula. E ainda disse mais, que o Senado tem sido atropelado, mas nessa questão do Banco Central não vai ser de jeito nenhum, mandando a verdade para esse petista. O senador Plínio Valério rebateu às redes sociais os ataques feitos por liderança da extrema esquerda ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Plínio Valério, que é autor da Lei de Autonomia do Banco Central, disse: Presidente, senhoras e senhores senadores, eu estou na obrigação, mais uma vez, autor que sou da lei que concedeu autonomia ao Banco Central, diante das bobagens ditas por um ministro atual, mais uma vez eu tenho que abordar esse assunto. Só se pode atribuir ao histórico sentido hegemônico do PT a nova tese de que começa a surgir nos ciclos palacianos a intenção de manipular a lei de autonomia do Banco Central para que o presidente da República possa interferir em seu comando. Eu até escrevi porque eu prefiro ler para não exceder. O que se pretende, claro, é que o Planalto venha a demitir o presidente do Banco Central, ainda que ele tenha mandato fixo e reconhecido em pleno curso. O senador também desmentiu afirmações dos membros do governo de Lula, que estão achando que o presidente pode demitir ele. Vejam. O aprendiz de feiticeiro nessa nova tentativa de conluio é aparentemente o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Aquele mesmo que do nada resolveu chamar Brasília de Ilha da Fantasia e reclamar que suas autoridades sejam obrigadas a trafegar por áreas de mendicância ao chegar ao local de trabalho. Em almoço organizado pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Rui Costa saiu em defesa de mudança na lei de autonomia do Banco Central de forma a autorizar, vejam só, o presidente da República a demitir o presidente da instituição, o Roberto Campos. Hoje, a lei aprovada no Senado, na Câmara, pelo Congresso, diz que o presidente da República pode encaminhar ao Senado um pedido de exoneração antecipada do presidente do BC, em caso de descumprimento de suas obrigações. Mesmo assim, entretanto, a medida precisa ser chancelada pelos senadores. É o que diz a lei. Rui Costa defendeu a esdrúxula tese de que, abre aspas, nos Estados Unidos, o presidente eleito, depois de 12 meses de mandato, pode substituir o presidente do Banco Central independente. Fecha aspas. Não pode. Isso não é verdade. Eventual mudança só pode ser feita em condições muito especiais e não pelo presidente da República, mas por um conselho de governança que é independente. Para justificar essa tese maluca, o ministro apelou para um argumento politiqueiro e não jurídico. Disse textualmente, novamente, abre aspas, porque se a nação legitimou um projeto econômico de nação através do voto, da democracia, isso é mais forte do que a concepção ideológica, o projeto de uma pessoa que está presidindo o Banco Central, fecha aspas. Porque eu faço questão de aspas, porque eu seria incapaz de proferir tanta bobagem. Basta ler a Lei de Autonomia do Banco Central, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, para se perceber que o tal argumento constitui mera chincana. Sim, a Lei de Autonomia do Banco Central permite a substituição, mas não a bel prazer do presidente da República. Por isso que eu apresentei a lei para que o presidente do banco não fosse exonerado a bel prazer do presidente de plantão, que quando o seu time de futebol perde, exonera o primeiro que aparecer em sua frente. Não pode e não deve exonerar a seu bel prazer.
tem que apresentar comprovado e recorrente desempenho insuficiente, o presidente teria que fazer isso, para o alcance dos objetivos do Banco Central do Brasil. Mais importante ainda, substituição só pode ocorrer se o Conselho Monetário Nacional submeter ao presidente da República a proposta de exoneração, cujo aperfeiçoamento ficará condicionado à prévia aprovação por maioria absoluta do Senado. Está certo que o Senado tem sido atropelado nos últimos anos, mas nessa questão do Banco Central não vai ser de jeito nenhum. Vamos repetir aqui o que constitui motivo para a substituição do presidente do BC. A presidência do Banco Central apresentar comprovado e recorrente desempenho suficiente para o alcance dos objetivos da instituição. É só observar o desempenho macroeconômico do país para verificar que esses objetivos estão sendo rigorosamente alcançados. A inflação está em declínio, já abaixo de 5% anualizados, o que significa que a política adotada pelo Banco Central estabilizou e fortaleceu a moeda. É o seu principal objetivo. O real está, inclusive, valorizando-se frente a moedas como o dólar ou o euro. Seria até maldade mencionarmos aqui os aliados do presidente, a moeda argentina ou a moeda venezuelana. Isso aí não tem nem o mínimo de comparação. Países que destruíram a autonomia de seus bancos. Não é coincidência que eles estejam como estão hoje, porque o Banco Central desses países não tem autonomia. Nos diatribes que perpetra toda hora contra o Banco Central, o atual presidente da República cita os juros altos que estariam prejudicando o crescimento econômico. Mais uma vez, basta checar os dados reais. A economia brasileira está se expandindo em ritmo muito superior ao que se previa. Dados do próprio governo sugerem que o Produto Interno Bruto crescerá acima de 2,2% ainda este ano. A atual direção do Banco Central conduziu o maior ciclo de alta de juros em um ano eleitoral na história. E a inflação baixa agora herdada e comemorada até pelo atual governo não veio do além, não veio do espaço. Em meio aos ataques insanos dirigidos pelo Planalto ao Banco Central, seria possível apenas, por hipótese, alegar que, além de zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, a lei lhe atribuiu o papel de fomentar o pleno emprego. Se os ataques tivessem lógica, estaria embutida no argumento de que os juros altos prejudicam o emprego, mas é justamente o contrário do que ocorre. Com o crescimento, as taxas de desemprego caem de forma contínua, afastando o país cada vez mais do terror ocorrido no governo Dilma. Em outras palavras, a lógica do chefe da Casa Civil não para em pé, contraria os fatos. Ponto. Tanto o atual presidente do Senado quanto o presidente da Câmara já emitiram sinais claros de que não haverá retrocesso nas conquistas institucionais e democráticas dos últimos anos. Por mais que o PT tenha inegável viés hegemônico, ele não pode se contrapor às instituições democráticas. Em resumo, a autonomia do Banco Central veio para ficar, quer ou não o partido, quer ou não o ministro. Seria possível ainda lembrar que essa autonomia se mostrou uma conquista tão relevante que garantiu a estabilidade econômica e financeira em período politicamente agitado. A ação do Banco Central foi a grande garantidora dessa estabilidade que deixou tranquilos os brasileiros neste tumultuado período de nossa história. Insisto, a autonomia veio para ficar. Mesmo no atual governo, foi comemorada a decisão da agência de classificação de S&P Global Ratings, que elevou a perspectiva de rating BB do Brasil de estável para positiva na quarta-feira passada, 14. Conceito positivo que não ocorria desde 2019. Ao festejar essa posição na prática, o governo petista está comemorando a autonomia do Banco Central sem saber. Comemora um resultado satisfatório proporcionado pela autonomia. É irônico, mas é verdade. E por fim, olha o que disse o senador. Realmente, esses petistas estão cada vez mais empenhados em acabar com o nosso Brasil. Por todos esses motivos, eu já encerro, presidente, pedindo 2 minutos para encerrar. Permitido, você tem ao festejar, isso é irônico, mas é verdade. Por todos esses motivos, seria bom que o PT, em uma atitude de sensatez
reconheça o êxito da autonomia do Banco Central e assuma a irreversibilidade dessa conquista, nem que seja para dominar a inveja porque alguma coisa está dando certo no país. Mas que agora o PT, a partir daqui, saiba porque está comemorando esse resultado. E só está comemorando graças à autonomia do Banco Central. Portanto, veio para ficar, e esta casa, tanto quanto esta, como a Câmara Federal, que marcaram um feito histórico de países dignos de ser chamados de países civilizados, jamais recuarão dessa conquista, desse feito tão histórico. E agora querem mexer com o Banco Central. Gente, isso é muito grave que está acontecendo no nosso Brasil. Nós precisamos nos unir, povo conservador, porque juntos seremos muito mais fortes. Sabe de que forma estamos nos unindo e sendo mais forte? Eu peço para vocês compartilhar muito esse vídeo, curtir, comentar e deixar aqui se Bolsonaro continua sendo seu presidente de coração. Porque aqui no Notícias Top sempre vocês vão estar por dentro de tudo.